Amados irmãos, alegria de ter aqui o casal, né, Marquinhos e Liliane, conosco. Não sei se é a primeira vez que está aqui no templo. Quarta-feira, eu não estava aqui, mas sejam bem-vindos, né? Depois a gente vai dar oportunidade para eles também estarem aqui no microfone, orando. Amados irmãos, hoje muitos podem estar estranhando, né, quem chegou depois, o vazio, né, da nossa igreja. Mas a maioria dos casais, né, dos casais da nossa igreja, estão ali no SCC. Hoje está concluindo ali mais um encontro, desde sexta-feira, né, encontro em Casais com Cristo. E às vezes muitos irmãos também, jovens, adolescentes, crianças, né, não vêm porque seus pais também estão lá. Então, esteja em oração. E por isso que hoje também não teremos EBD, né, como ausência da maioria dos professores, dos alunos. Poderíamos fazer uma sala geral com todos aqui, mas devido à ausência, muitos iam perder a lição. Combinei com o Joanes, que é o diretor da EBD, no próximo domingo pela manhã, ou em outro domingo, a gente vai dar a lição que faltou, e aí se continua nas lições seguintes, que é a revista que fala sobre a Igreja do Senhor. Amados irmãos, hoje gostaria de trazer uma reflexão. Nosso culto hoje vai ser realmente bem mais curto, né, como de costume, mas gostaria de trazer uma reflexão. O texto que está aí no seu boletim fala em algumas Bíblias sobre os dois fundamentos. Na verdade, eu entendo aqui que ele fala dos fundamentos, mas eu digo que só temos um fundamento só, que é a prática da palavra de Deus. Então, esse texto que está aqui, eu vou ler aqui na minha versão, Mateus, do capítulo 7, do 24 ao 27. O título da mensagem é Uma Vida Alicerçada na Palavra. Nós estamos em um ano, né, de discipulado, como os irmãos estão vendo aí, né, o ano do discipulado, onde estamos desenvolvendo essa temática com a igreja, e nesse tempo de família, nesse mês da família, também poderíamos colocar aqui uma família alicerçada na palavra. E dentro disso, né, do discipulado, a família ela é muito importante para que se formem discípulos, verdadeiros discípulos. Então, eu acho que a característica primordial, essencial do discípulo do Senhor é a obediência. Então, nós vamos entender aqui que a característica principal de um discípulo é a obediência. Então, todo discípulo é obediente. Então, nós vamos trabalhar um pouco disso. Está aqui no texto, diz o seguinte, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que nós percebemos aqui nesse resumo do texto é que a diferença não está em ouvir, até porque tanto o prudente como o insensato, diz o texto, que eles ouviram. A diferença aí está o quê? Na prática da palavra. Na prática da palavra. Nós estamos aqui no final do sermão do monte, né, onde Jesus começa desde lá o capítulo 5, né, de Mateus, desde o capítulo 5 de Mateus até agora no final, capítulo 7, falando dos ensinamentos que ele tem para os seus discípulos. Então ele passa por várias, desde as bem-aventuranças, os irmãos podem observar logo no início do capítulo 5, ele diz a palavra do Senhor lá em Mateus 5, que ele estava ali ao ver as multidões. Então existia uma multidão
de discípulos, né, e estavam ali perante ele, e ele assentou, né, todos os discípulos e começou a ensinar, né, todos os seus discípulos, agora com uma autoridade que vinha do alto, uma autoridade que vinha do próprio Deus, uma autoridade divina, não como os escribas, né, mas como o próprio Messias. E logo do início ele fala dessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, também algumas versões diz feliz, né? Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai lá para Salmo, por exemplo, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, né, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e tudo quanto faz prosperará. Lá nós temos essa palavra, bem-aventurado o homem. Também lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem, quem teme ao Senhor. Então, bem-aventurado, essa palavra no hebraico, é uma palavra dinâmica, né? Eshere, é em frente. Então, na verdade, nós somos bem-aventurados e felizes como a gente não para e continua na caminhada cristã. Então aquele que não para, né, não fica dando atenção aos conselhos dos ímpios, nem se detém. Quando você se detém, você começa a dar atenção, você começa a dar ouvido, daqui a pouco você está sentado lá na roda dos escarnecedores. Se a gente não para, não dá atenção ao mundo, nós seguimos o caminho, nós obedecemos nosso Deus. Então, a nossa caminhada é dinâmica. Então, aqui ele começa as bem-aventuranças do Senhor Jesus aos seus discípulos. E como discípulos do Senhor, nós temos que atentar exatamente para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, começa a Senhor ensinar que a nossa vida cristã é bem diferente da vida cristã do mundo. Né? Bem-aventurado, quando a gente fala pobre de espírito, né, inclusive tem essa expressão, comumente, né, as pessoas falam, diz assim, fulano de tal é pobre de espírito. Né? Mas às vezes tem um sentido totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Né? O pobre de espírito, até porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Temos o Espírito Santo, então somos mais do que ricos, né? Ricos em tudo, em bênçãos. Mas quando ele fala pobre, é porque nós precisamos, como pobre, aquele que carece desse Espírito do Senhor, aquele que não se coloca com humildade, não sabendo porque nós temos o Espírito Santo, somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, nós dependemos totalmente desse Espírito. Se não fosse o Espírito Santo em nós seríamos miseráveis, cegos e nus, como foi lá na igreja de Laodiceia. Então, aqui o Senhor começa a mostrar que o nosso reino, né, tem até um livro que chama O Reino de Ponta Cabeça. Quer dizer, o reino de Deus é totalmente ao contrário. Felizes os que choram. Imagina. Quem é que gosta de chorar, né? Então, a não ser de alegria, né? Às vezes a gente tem uma emoção tão grande que chora. Mas normalmente, feliz é a pessoa que está o quê? Sorrindo, né? A pessoa que está sorrindo, fulano. A gente vê alguém sorrindo, né? Diz, olha como fulano é feliz, né? Normalmente é assim, mas ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos. Então veja as características que tem o discípulo do Senhor. Então ele está ensinando, olha, vocês têm que ser mansos. Por quê? Porque vocês herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, que não se conformam com as injustiças do mundo, que não se conformam com esse mundo que quer destruir. Nós temos que mudar esse mundo. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, vocês vejam como o Senhor, né, nos seus ensinos, começa a mostrar aquilo que os discípulos devem obedecer. Obedecer. Diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, nós somos pacificadores. Começamos dentro da nossa casa. Tem um ditado que diz, quando um não quer brigar, né, não há briga. Então, às vezes com um casal, nem sempre é assim, né, irmãos? Mas o cristão, ele toma iniciativa. Só, vamos parar, vamos pensar, vamos conversar, vamos perdoar um ao outro. Então, isso deve prevalecer.
Agora tem uma parte que o Senhor Jesus coloca aqui que não é fácil, mas ele já avisou aos seus discípulos e avisa a nós hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a perseguição, ninguém quer ser perseguido e, claro, não é bom. A gente tem países hoje no mundo, principalmente no Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos. Não precisamos ir muito distante, aqui na região do México, na Colômbia, existem muitos relatos que a gente acompanha de cristãos, de pastores, que são perseguidos por causa da sua fé. Né? Porque muitos, inclusive o próprio tráfico de drogas, sabe que quando a igreja entra, né, a transformação acontece. E muitos deixam, né, a igreja brasileira e os batistas no Brasil são responsáveis por muitos daqueles que saíram das drogas. Né? O projeto Cristolândia, para quem conhece, né, é um projeto desses. Inclusive, eu estive agora em São Paulo e uma surpresa, graças a Deus, que a Cracolândia praticamente lá, o pessoal está dizendo assim, ó, todo mundo está querendo entender o que é que aconteceu. Eu digo que o que aconteceu foi um mover de Deus. Foi um mover de Deus. Porque pastor como Fernando Brandão, né, vai lá, os irmãos conversa, pega pela mão e muitos daqueles são libertos das drogas pelo poder do Evangelho. Então agora muitos são perseguidos, né, muitos são caluniados e o Senhor Jesus já avisava. E todo nesse caminhada aqui, se você depois ler com calma, desde o capítulo 5 até o 7, ele vai falar sobre a questão das esmolas, da oração, do jejum, né, dos dois senhores, das preocupações da vida. E aqui no capítulo 7, a partir do versículo 12, vejam só. Logo no capítulo 7 ele começa aqui, né, tem até o título, o hábito de julgar os outros. Né? Nós, infelizmente, temos esse hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, o Senhor Jesus aqui no capítulo 7, ele começa a mostrar aquilo que devemos fazer aos outros, que gostaria que os outros fizessem uns a nós. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 7. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Aí ele resume, porque esta é a lei e os profetas. Claro, o Senhor Jesus resumiu também, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vejam só, então ele está dizendo o seguinte, se eu gosto, de repente, né, de ser bem tratado, quem é que não gosta de entrar numa loja, num comércio, né, e aquele atendente vem com todo cuidado e trata bem você? É muito bom. Quem é que gosta de ser maltratado, de ser mal atendido? Ninguém gosta. Mas muitas vezes eu já tive essa oportunidade de chegar para a pessoa e perguntar, você está bem? Né? Posso orar por você? E às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e a gente não sabe. Então, de repente, era isso que a gente gostaria que fizesse com a gente. Né? Às vezes o pastor entra aqui, poxa, o pastor hoje está de cara dura, não falou comigo direito. Né? Aí a gente já começa a julgar, né? Mas de repente o pastor está no mau dia, diz, pastor, estou vendo que o senhor não está bem, né? O que é que eu posso fazer? Nem é assim que a gente gostaria, a mesma coisa, se a gente tiver ovelha. Então, começa a prática da palavra. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, nós não devemos ser só ouvintes. Nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Vejam o que é que diz lá em Tiago, capítulo, acho que é 1:22. Coloca aí. Tiago 1:22. Olha, sejam o quê? Vamos ler todo mundo juntos? Vejam só, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nesse capítulo 7 de
nesse capítulo 7 de Mateus, depois desse versículo 12, ele fala de duas portas, a porta estreita e a porta larga. Ele diz que a porta larga é uma porta espaçosa, mas que conduz à perdição. A porta estreita é uma porta apertada, mas que conduz à salvação, que conduz à vida. E ele diz assim, são poucos os que entram por ela. O sacrifício, olha, a vida cristã é um sacrifício constante. O Senhor Jesus diz o quê? Quem quiser seguir o quê? Negue-se a si mesmo. E negar a nossa capacidade, por exemplo, de revidar. Você tem o poder de revidar alguém que lhe fez mal. Mas o cristão, ele tem esse poder e não faz. Ele faz ao contrário. Se bater numa face, aí diz assim, o que é que o Senhor dê a outro lado? Imagina. Não é uma coisa literal, é claro que ninguém vai estar apanhando, não é isso. Mas é algo que às vezes dói em você, como se fosse um tapa, e você diz assim, meu Deus, a vontade que tinha de dar um tapa mesmo, naquela pessoa. Aí o que é que você faz? Você chega lá e diz, olha, minha irmã, me perdoe, e a pessoa fica surpresa, né? Digo, poxa, quem deveria perder perdão era eu. E aí, como diz o apóstolo Paulo, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Está lá em Romanos 12, é isso que significa. Né? Não pagar o mal por mal, mas o mal com bem. É a diferença do cristão. É fácil, é por isso que Jesus diz, olha, é estreito. Poucos vão conseguir, porque a nossa natureza humana, ela é de vingança, ela é de querer fazer o mal, de revidar, né? De dizer, não vou deixar isso barato, não vai ficar assim. Mas o cristão não é assim. O cristão, ele diz, Senhor, calma o meu coração, vou orar, vou colocar tudo em tuas mãos. E a gente sabe que quando coloca ali, nesses últimos anos, eu confesso aos irmãos, que eu me surpreendo com o poder da oração. Pastor, como é que o senhor se surpreende? Pois é, porque às vezes a gente parece que não acredita. Mas eu tenho colocado a maioria das situações na oração. Porque se for pela minha mão, vai dar errado. Tem que ser pela mão do Senhor. Amém? E tudo que o Senhor faz é perfeito. Quando a gente inventa de botar a mão do jeito da gente, parece uma coisa. Está errado. Aí eu disse, Senhor, me perdoe, faça do seu jeito. Aí ele vai e faz, e tudo vai bem, em nome de Jesus. Depois ele fala dos falsos profetas. Veja que no capítulo 7, a partir do versículo 15, ele vai falar dos falsos profetas. Veja só, ele não está falando que os falsos profetas são profetas, mas são falsos. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus, é aquele que tem uma ligação com Deus, é aquele que diz, né, e revela aquilo que Deus revela na sua palavra. O profeta é aquele que faz a vontade de Deus, o pastor é um profeta. Mas ele está o quê? Baseado naquilo que Deus inspira na sua palavra, naquilo que Deus coloca em seu coração em oração para instruir a igreja. Não é pela sua vontade, não. É pela vontade de Deus. E ele diz que esses falsos profetas, disfarçados de ovelha, veja só. Mas por dentro são lobos vorazes, querendo devorar. Isso ainda existe, né? Infelizmente. E ele faz a comparação de uma árvore. Como é que uma árvore boa pode produzir frutos maus? Ou uma árvore má produzir frutos bons? E aí, quando a palavra de Deus fala assim, a gente tem que perguntar, que frutos são esses? Eu comecei a me perguntar, mas quais são esses frutos? Como é que a gente pode identificar um falso profeta pelos frutos? Que frutos são esses que eu posso saber que uma árvore é ruim? Quando a gente, claro, quem aqui não já comeu uma goiaba, pegou uma goiaba tão linda, quando a mordeu, dentro estava o quê? Os bichinhos, né? Eu, quando era criança, tem coisa que a gente traumatiza a gente, né? Meu pai tinha uma venda e antigamente chamava bodega, né? Você sabe como é, né? Aquele balcão. E aí tinha um bolinho de bacia. Veja só, bolinho de bacia é muito antigo, viu? Da minha época de criança. E aí eu era doido para comer um bolinho de bacia.
Mas a mercearia, a bodegazinha, tudo que você tirasse de lá fazia falta, porque era para apurar o dinheiro, para sustentar a família, né? Mas eu era doido para comer o bolo de bacia. Eu vou confessar aos irmãos, eu peguei o bolo de bacia escondido. Mais um pecado que eu estou confessando. Já tinha confessado, Deus já me perdoou. Irmãos, eu era criança, ainda me lembro que quando eu mordei o bolo de bacia, ele estava cheio de formiga, aquela formiguinha pequena. Lá está. Aí os irmãos estão dizendo, bem feito, né? Não, irmão, diga isso não, eu estou pregando a prática da palavra. Os irmãos têm que ter misericórdia de mim, compaixão. Lá está, eu a boca cheia de formiga. Eu digo, criança, Samara, cuidado, não coma bolo escondido, pode ser que tenha cheio de formiga. E aí eu fiquei imaginando aqui esses frutos. Aí você vai no capítulo 7, ele fala, quem entra no reino dos céus. Aí veja o que é que nos surpreende a palavra de Deus. Por quê? A partir do versículo 21, o Senhor Jesus diz assim, Senhor, Senhor. Desculpe, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O mais surpreendente, aí ele diz assim, mas é aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Aí eu digo, que vontade é essa? Será que a vontade de Deus é só a gente estar aqui no domingo, de manhã, na EBD, importantíssimo, essencial, culto à noite. Mas será que a vontade de Deus é só essa? Veja só o que é que diz aqui. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Veja só. Nós não profetizamos em seu nome. Quer dizer, o profeta ele estava falando da palavra de Deus. Em seu nome não expulsamos demônios. Veja só. Em seu nome não fizemos milagres. Aí o que é que Jesus diz? Eu lhe direi claramente. Eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam mal. A gente fica surpreso. E agora? Quer dizer que pregar, expulsar demônio, fazer milagre, não é fazer a vontade de Deus? Eu fiquei me perguntando. E aí, irmãos, eu confesso que isso aqui, eu poderia chamar de os falsos frutos, ou a aparência, né? A aparência. Jesus nunca foi pela aparência, ele vai pelo coração. Então não é pregar ou orar em pé que vai dizer que eu sou convertido ou não. Então eu comecei a pesquisar e pensar que esses frutos, que essa prática da palavra, deve ter em algum lugar algo que possa nos direcionar. Porque eu fiquei pensando, mas que frutos são esses que faz com que... Porque tem uma ligação entre a porta estreita, os falsos profetas e essas questões do fundamento da prática da palavra. Por quê? Veja que ele diz assim, que todo aquele, pois, que ouve, tanto que ouve insensato, tanto que ouve o prudente. Então a diferença não é ouvir, todos estão ouvindo. O problema é que o que você vai fazer com isso que Jesus ensinou. E aí eu comecei a pensar, eu digo, não, tem algo. Aí eu me lembrei, claro, o Espírito Santo direcionou, que lá no fim vai ter um grande julgamento. Eu disse, espera aí, eu vou lá em Mateus no capítulo 25, e eu acho que o segredo de quem ouve e pratica vai estar lá. Por quê? Porque ele começa a diferenciar aqueles que vão entrar no seu reino e aqueles que não vão, que vão ficar para a condenação. Observe que a partir do versículo 31, esse daqui, que é um sermão profético, um messiânico, ou melhor, apocalíptico, né, escatológico, ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e ele vai vir, amém? Jesus vai voltar, e ele diz assim, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, né? Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Aí, meus irmãos, eu comecei a perceber
o que é um pouco dessa prática da palavra de Deus. Desses frutos que vão mostrar que nós somos do reino ou não somos. Ou só somos pessoas que ouvem e não faz nada. Porque Tiago também fala, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, já está pecando. Isso é muito pesado, né, para a gente. Diz assim, ó. Tive fome e o quê? Vocês me deram de comer. Ver a pessoa passar fome, tudo bem. Dar de comer é a prática. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês foram me ver. Então, os justos, aí vejam só, ele fala aqui das ovelhas, eles falam dos benditos, e agora ele fala dos justos. Então, veja a sequência. Você é ovelha, você é bendito, você é justo. E aí ele diz assim, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Com sede lhe demos de beber. Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Nos vestimos. Quando foi que vimos que o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dá, em verdade lhe digo, sempre que o fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que me fizeram. Vejam só. Pequeninos não só na estatura, mas pequeninos aqueles que não tinham condições, né, se não fosse por ajuda de alguém. Então, irmãos, eu comecei a entender que esses falsos profetas, que aqueles que não foram reconhecidos, que aqueles que construíram a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha, são pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra, mas que não praticam. E isso é muito duro para a gente, porque às vezes acontece conosco. É só lembrar da história do bom samaritano, de um homem caído, lá, quase morto, e diz a palavra do Senhor que passou o levita e passou o sacerdote. Vejam só. Dois homens, vamos dizer, é como se fosse o pastor e os diáconos. Eu vou livrar aqui as mulheres, diaconisas, né? Vou falar diácono mesmo como homem. Que passaram a largo. Quando viu aquela situação, passou. Aí vem o quê? Um samaritano e faz aquilo que deveria ter sido da igreja. Que deveria ser um de nós. Não estou dizendo que se você vir uma pessoa caída lá, você está, infelizmente, nós vivemos num mundo que temos que ter cuidado. Né? Principalmente se você está sozinho ou sozinha, à noite. Né? Às vezes tem essas armadilhas, eu já falei sobre isso. Mas, às vezes, dentro da nossa família, como da família cristã ou da família, nós podemos fazer e praticar. E quando o Senhor Jesus colocou aqui depois, ó, no capítulo 25, a partir do versículo 41, ele diz, então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, afaste-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, isso é muito duro. A gente precisa meditar nisso, porque o Senhor Jesus, ele não engana ninguém. Ele diz assim, ó, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiros, vocês não me hospedaram, estava nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. Quando foi que vimos que o Senhor com fome, com sede, forasteiro, enfermo, preso, e não socorremos? O rei respondeu, em verdade lhe digo, que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Diferença entre ovelha, benditos e justos. Aí nós temos bodes, malditos e ímpios. E muitas vezes a gente compara com um assassino. Não. Muitas vezes a palavra de Deus diz que compara aquele que faz mal ao seu irmão com um assassino. Por isso que nós, como cristãos, e essa mensagem não é para os irmãos só que estão aqui, é para todos nós, para toda a igreja, o cuidado que a gente deve ter no trato, principalmente com aqueles nossos irmãos e irmãs, com a nossa família.
E principalmente, Jesus disse que a gente deve orar pelos inimigos. Vejam só, pelos inimigos. Por quê? Porque a oração ela tem poder. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. A gente tem que crer nisso. Então, quando a gente olha, o que é que Tiago fala? Tiago, como eu disse a você, Tiago lá no capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E também, Tiago, lá no capítulo 2, Tiago, lá no finalzinho, já chegando perto do Apocalipse, lá no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras é morta. É a mesma coisa que um crente sem Espírito Santo. Ele é morto e continua sendo pecador. Quando a gente se converte e o Espírito começa a tomar conta da nossa vida, nós somos justificados. Ele diz assim: meus irmãos, qual o proveito que alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Versículo 14 de Tiago 2. Será que a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se esquecer, de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Vê só. Não é o fato de crer em Deus só que nós somos salvos. Ele fala que até o diabo crê. Seu tolo, você quer ter a certeza que sua fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Não quer dizer, claro, aqui eu faço um alerta, que é pelas obras de caridade que nós somos salvos. Se fosse assim, os espíritas, que têm uma característica muito grande de fazer obras de caridade, estariam salvos. Não. A salvação vem pela graça, mediante a fé, né? Isso é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então está lá em Efésios, a gente sabe disso. Mas a nossa vida prática retrata a fé que nós temos. Não tem como crermos em Jesus. Jesus que todo o seu ministério foi curando, alimentando, salvando. Então, todo o ministério de Jesus foi um exemplo para nós fazermos da mesma forma dentro das nossas possibilidades. É claro que também Jesus disse que a gente tem que ser astuto, tem que ser, porque às vezes as pessoas se aproveitam da boa fé. Infelizmente, pastores se aproveitam da boa fé das ovelhas, da boa fé dos irmãos. Pessoas no meio também que se aproveitam. Então a gente tem que ter cuidado, analisar com cuidado, claro, para que a gente não faça nenhuma bobagem e depois se arrependam, né? Ah, o pastor disse que é para me fazer boas obras, vendi aqui tudo e agora estou passando. Não, você não vai tirar da boca da sua família, da sua criança, você não está fazendo nada, né? Por isso que Deus nos abençoa, para nós sermos abençoados. Por isso que a palavra, quando o Tiago diz, aquele que lá em 1 de João, no capítulo, não é João, 1 de João, no capítulo 3, tem algo bem importante que serve de alerta. Vou ler aqui para os irmãos, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Primeira carta de João, lá depois de Tiago também, quase próximo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, ele diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí ele dá o exemplo
Porque Cristo, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele por um sacrifício vicário. Então, não é esse tipo de vamos dizer assim, de sacrifício que a gente faz. Ele está dizendo assim, ó: ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então vejam só. Então, duas coisas aqui. Primeiro, ele diz, se alguém possui recursos. Então, como é que eu vou ajudar se nem emprego eu tenho, se nem recurso eu tenho? Aí você ajuda de outra forma, né? Então, tem irmãos que servem de outra forma, contribuem de outra forma. De repente, ele disse, olha, eu não sou dizimista na igreja porque eu não tenho emprego. Mas eu posso ajudar, eu posso ficar na recepção, eu posso ajudar num evento. Pastor, o que é que está precisando? Então, você não deixa de ser servo. Você não deixa de ser abençoado, de você abençoar outra pessoa. Às vezes você está ali na frente e vê uma senhora, um idoso, você corre lá e já ajuda, toma iniciativa. Né, minha irmã? Já fiz uma boa obra hoje. Já ganhei lá uma pedrinha, vai sumando. Então é isso. Não são as coisas grandiosas. Essa prática da palavra, sabe, meus irmãos, é nas coisas mais simples. Não é nas coisas pomposas. Não é por ser um grande pastor, um grande pregador, uma grande igreja. Não. Às vezes é no dia a dia. Às vezes é numa palavra de cuidado, de carinho. Então, tudo isso você vai juntando pedrinhas e vai construindo a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, sobre a fé inabalável em Cristo Jesus. Amém? É essa fé que nós temos que ter, a prática da palavra. Todos os momentos, na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Nós não podemos ser exemplos aqui na igreja e chegar de repente lá no trabalho, alguém ouvir falar do pastor Adair e dizer, misericórdia, pense num homem que ninguém, quando entra lá, não é assim, viu, meu irmão? Graças a meu bom Deus. Né? Imagina, você ouvir de uma pessoa que é crente, dar um mau testemunho no trabalho, na cidade, isso é terrível. Não tem como uma pessoa dessa estar construindo a sua casa sobre a rocha. Acaba que o Senhor Jesus, que Ele tem a misericórdia de nós, quando Ele voltar no grande julgamento, Ele vai dizer, ó, você pregou, você fez até milagre lá no meu nome, expulsou demônio, mas eu não me conheço. Você maltratou muitos dos meus, você enganou sem ninguém saber, mas eu sabia que você estava enganando. Você foi corrupto, pensando que ninguém estava vendo, mas eu estava vendo. Como é que você disse que é meu com o seu coração sendo do diabo? É assim que eu entendo que essa prática, entenda que os irmãos, durante toda a sua vida, da forma mais simples, os irmãos estão construindo uma casa sobre a rocha e nada pode abalar essa casa, amém? Pode vir os ventos, chuva, tempestade, dias difíceis, solidão, luto, que é duro, mas você construiu uma casa sobre a fé em Jesus Cristo, e naquele dia ele vai dizer, venha benditos e benditas do meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que serve a nossa fé, a nossa prática, porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem e uma mulher prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E você que nos acompanha, ou que possa escutar essa mensagem depois, você é só ouvinte ou praticante da palavra? Pense nisso. Seja praticante das coisas mais simples. Não é só pegar e fazer um monte de cesta básica e sair distribuindo e achar que é só isso. Não. É nas coisas mais simples da vida que nós começamos a praticar a palavra. Seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, seja por onde for. Que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos homens e mulheres mansos, humildes de coração, como é o Senhor. Que nós possamos
mesmo na nossa dor e no nosso sofrimento, dizer que sou feliz com Jesus. Não é assim? O autor do hino, mesmo à noite, mesmo no momento mais terrível da sua vida, ele compôs um hino cantando que eu sou feliz com Jesus.